Se você não tem agenda, você se torna a agenda de alguém. Jerônimo Temer. Muitas pessoas têm a convicção de que ter uma agenda é algo que vai escravizar elas, é algo que vai aprisionar elas durante o seu dia a dia. Mas é totalmente antagônico, é totalmente o oposto. Quando você tem uma agenda, você sinceramente tem uma sensação de liberdade sobre o que você de fato precisa fazer no seu dia para realmente você ter produtividade, para você realmente ir em direção ao que você busca para a sua vida. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Como que você faz para ter uma agenda de fato? Como é que você organiza uma agenda? Qual horário você organiza a sua agenda? Claro, como ter uma agenda utilizando de fato as técnicas para você poder estar despertando o seu lado produtivo. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Talvez você me conheça, talvez não. Talvez esse é o primeiro episódio que você está assistindo. Meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor e autor do livro Lado Produtivo. E aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você exercícios, regras para você poder despertar o seu lado produtivo, ou seja, você usar o tempo a seu favor. E no episódio de hoje, o tema é agenda. Uma forma eficiente de despertar o seu lado produtivo. Como é que a agenda vai te ajudar para que você desperte o seu lado produtivo? Bom, eu começo sempre com o nosso objetivo aqui no podcast, que no caso é despertar o lado produtivo. Para você despertar o seu lado produtivo, existe um alicerce, existe uma base sólida que são 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da energia, o segundo pilar é o pilar da clareza e o terceiro pilar é o pilar do foco. E hoje a nossa ênfase vai ser mais o pilar da clareza. O pilar da clareza, para ele ser construído, a gente precisa de 3 princípios. O primeiro princípio desse pilar é propósito, o segundo é planejamento e o terceiro é agenda. E é justamente sobre ela que nós estaremos falando aqui hoje, justamente sobre esse princípio. O que seria um princípio? Princípios ou um princípio em si são atalhos de tomadas de decisão. Ou seja, ao invés de você ficar pensando, será que eu devo fazer algo ou será que eu não devo fazer algo? Em prol de você despertar o seu lado produtivo, em prol de você gerenciar de forma mais eficiente o seu tempo, os princípios estão justamente aí para poder te ajudar a tomar essas decisões, a facilitar realmente a sua jornada e a forma com que você relaciona em relação a como você está utilizando o seu tempo de fato. E existem 10 princípios e justamente para você ter clareza e assim você conseguir ter direção realmente para onde você vai, o que você precisa fazer, que surge o princípio da agenda. O princípio da agenda ele tem como intuito te ajudar para que você consiga de fato organizar suas tarefas, organizar suas ideias, organizar seus projetos para o dia seguinte. E você vai ter clareza que é mais fácil do que você imagina organizar uma agenda, ok? Então vem comigo que hoje vai ser muito mais prático. Esse episódio vai ser muito mais mão na massa. Então vem comigo que eu vou compartilhar com você aí como é que você faz para ter uma agenda. Bom, primeiro de tudo é importante ressaltar que o princípio da agenda ele se baseia em um outro princípio, tá certo? O princípio da agenda ele não é um princípio isolado. Ele tem como base um outro princípio, que é o princípio do planejamento. O princípio do planejamento, ele é um princípio que
ele tem como intuito ajudar as pessoas para que elas assumam controle em relação ao tempo. Esse planejamento ele é feito semanalmente, aí a pessoa escolhe um dia e horário, e ela, toda semana ela realiza esse planejamento, ela preenche as informações desse planejamento semanalmente, porque toda semana tem novas tarefas, tem novos compromissos, tem novas informações. E ter um momento para poder organizar essas informações é muito importante. Então, o planejamento é isso, ela vai organizar as ideias dela e aí ela vai planejando a semana, o mês e o ano também, tá certo? Por quê? Porque tem compromissos de longo prazo, daqui a 2 meses às vezes você tem um casamento para você ir e você anota isso o quê? No seu planejamento. Você tem um aniversário para ir daqui a 3 meses, tal dia, tal horário, você anota isso no seu planejamento. Então, isso é de fundamental importância. Então, escolha um dia, escolha um horário para você poder fazer um planejamento. E claro, escolha também um lugar para você fazer esse seu planejamento. Pode ser um bloco de notas, um documento, planilha, ou até mesmo um caderno físico, você que gosta de escrever realmente com um lápis ou uma caneta. E nesse seu planejamento, você vai, de fato, organizar as informações da sua semana, como, por exemplo, se você está fazendo o seu planejamento no domingo à noite, planeje os próximos 7 dias, né? Ou seja, planeje a sua semana. E aí, nesse seu planejamento, você vai, de fato, escrever ali as informações. Então, por exemplo, segunda, aí você coloca na frente de segunda, que dia que é e que mês que é, terça, que dia que é e que mês que é, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E nesse seu planejamento, uma vez que você coloca os dias da semana ali, você escreve os dias da semana, aí você vai colocando realmente de fato o horário e qual tarefa vai ser realizada naquele horário. Então, por exemplo, segunda-feira, 6 horas da manhã, aí você pode colocar correr, que é o horário que você vai tirar para você poder correr. 7 horas, escrever um relatório. 7 horas é o horário que você vai escrever um relatório. 9 horas. 9 horas é um horário que você vai estudar inglês. Aí o seu estudo dura 1 hora. Aí 10h30 você coloca um outro compromisso. Enfim, assim você vai organizando e vai estruturando o seu dia a dia. E você vai fazer isso com todos os dias. É importante ressaltar que se você vai tender a gastar 2 horas para poder executar uma tarefa, você tem essa expectativa, né? Então, se você vai gastar 2 horas para realizar uma tarefa, é importante você se dar 30 minutos a mais para a realização daquela tarefa, pois imprevistos acontecem. Então, no caso, por exemplo, de preencher um relatório, você marca de preencher aquele relatório às 7 horas da manhã e não que você vai encerrar a conclusão dessa tarefa às 9 horas, mas sim às 9h30. Então marque o próximo compromisso para as 9h30, porque imprevistos podem, de fato, acontecer, tá certo? Então se dê 30 minutos a mais para a conclusão de cada tarefa, atividade ou projeto que você está implementando no seu planejamento. Então, no final de cada tarefa, esse é o seu planejamento. É claro que o planejamento ele vai realmente ser fiel, ou seja, no seu dia a dia, as coisas vão acontecer conforme o planejado? Com certeza não. Mas o planejamento já é uma forma de você ter um norte em relação ao seu dia, em relação às tarefas, às atividades, os projetos, os compromissos, até as relações que você vai ter com outras pessoas, até você se priorizar em relação ao seu autocuidado, em relação aos seus projetos pessoais, não só profissionais, né? Então, isso é de fundamental importância. E é claro que
nenhum planejamento sobrevive o campo de batalha. Então, você já tem que estar ciente disso. E compreender isso é muito importante. Mas é claro que não ter ter um planejamento é mais importante do que não ter um planejamento. Mesmo que às vezes a nossa rotina acaba desviando um pouco do planejamento, cabe a nós nos adaptarmos para poder lidar com aqueles imprevistos e com aquelas situações, porque os imprevistos eles simplesmente acontecem. Mas ter o planejamento vai fazer com que você tenha uma maior sensação de controle em relação ao seu tempo. E você vai fazer isso não só com a organização da sua semana, mas também do seu mês, como eu expliquei. Para você fazer um planejamento do mês, você precisa pensar 4 semanas à frente. Essas 4 semanas você vai pular o planejamento semanal que você já fez, né, o pensamento que você teve em relação aos próximos 7 dias. Você vai pular essa semana e vai pensar nas outras próximas 4 semanas. E o mesmo se aplica com o planejamento do ano, que no caso você vai pular realmente um mês, os próximos 4 semanas que você já organizou aí no seu planejamento do mês, e você vai para o próximo mês, e aí você vai organizando. É importante porque ao longo da semana a gente recebe muitas informações, é alguém que te telefona e te convida para um evento, é um novo projeto que vai acontecer tal dia, é a matrícula em um curso que você está na lista de espera e você realmente quer entrar na próxima turma. Então, são muitas informações, certo? Datas e horários de novos compromissos, projetos e tarefas. É importante você anotar no seu planejamento para que fique tudo muito bem organizado e estruturado. Quando você vai fazer o seu planejamento em um primeiro momento, pode parecer difícil, pode parecer desafiador, mas quando você faz isso ao longo das semanas, se torna mais fácil. Ainda mais quando você tem tarefas que são praticamente como projetos, então você já tem um pouco mais de clareza. Ou também quando você tem tarefas que já estão quase como hábitos, são tarefas automáticas que você faz toda semana. Então, isso faz com que você tenha mais clareza e mais foco na hora de preencher o seu planejamento. Bom, para você então fazer a sua agenda, você precisa do planejamento. Então foi compartilhado com você aqui como se fazer um planejamento. Agora, como é que eu faço, Vitor, para utilizar o meu planejamento para ser a minha agenda? Então, antes, vamos só definir aqui o horário de você fazer o seu planejamento. Desculpa, a sua agenda. A agenda, ela é recomendada que você faça ela à noite, antes de dormir, para ser mais específico. Por que que eu tenho que fazer a minha agenda, ou seja, por que que eu tenho que organizar minha agenda para o dia seguinte antes de dormir? Muitas pessoas, elas planejam o dia delas quando elas acordam pela manhã. E isso tende a ser contraprodutivo e bem menos eficiente do que se você organizar o seu dia antes de dormir. Porque quando você acorda e você vai planejar o seu dia, você gasta ali 30 a 40 minutos para poder estruturar as tarefas e os projetos que você tem para realizar naquele dia. E aí você vai gastar tempo, você vai gastar energia vai gastar energia para poder realizar aquele seu planejamento do dia. Isso sem contar também a preocupação que muitas pessoas têm quando elas vão dormir. Então, muitas pessoas vão dormir preocupadas. Mesmo elas tendo um planejamento, elas compreendem que às vezes, quando chega o dia para realmente executar aquele dia realmente de fato da semana que ela implementou no planejamento dela, às vezes algumas tarefas vão sair fora ali do planejamento e novos compromissos estão prestes a surgir. Então as pessoas tendem a ir dormir preocupadas sobre o que será que ela vai fazer no dia seguinte.
E aí, é justamente para isso que também surge a proposta de você fazer o seu planejamento do dia seguinte antes de dormir. Porque aí você economiza tempo, no dia seguinte você só executa, você também economiza energia, no dia seguinte você só executa a sua agenda e sem contar também que você reduz as preocupações antes de dormir, tá ok? Então quando você, antes de dormir, você vai definir um horário específico para você poder preencher a sua agenda para o dia seguinte. Se hoje é segunda-feira, vamos supor que você dorme às 10 da noite, você dorme às 10 da noite, tira uns 10 minutinhos ali para poder preencher a sua agenda. E se é segunda-feira, 10 da noite, o horário que você, minutos antes, você vai preencher a sua agenda, significa que você vai organizar a terça-feira. O que eu tenho para fazer na terça? Se é terça-feira, você vai organizar a quarta-feira. E por aí vai. Para você poder fazer o seu, organizar a sua agenda, você vai utilizar como base o seu planejamento que você fez. Vitor, e se eu não tiver um planejamento? Ou se eu não quiser fazer um planejamento? Se você não quiser fazer um planejamento, vai ficar mais difícil para você. Inclusive, o planejamento ele vem também para facilitar. Então você tem uma maior clareza quando você faz o seu planejamento semanal e isso facilita muito para você poder ir colocando as novas tarefas na sua agenda. Então, se você tem a oportunidade e a possibilidade de ter uma agenda e fazer o seu planejamento, faça os dois. Então, agora, para você poder preencher a sua agenda, é recomendado que você escolha um lugar onde você vai, de fato, preencher a sua agenda no dia a dia, tá ok? Então, ó, você tem planilha como sugestão, e aí dentro de planilha a gente tem Google Planilhas, a gente tem o Excel. Você pode, por exemplo, a sua agenda pode ser um documento, por exemplo, Word, por exemplo, Google Docs. No caso, se você escolher bloco de notas, vários celulares, computadores, tablets têm já o próprio bloco de notas dentro deles, mas existem outras opções de outras ferramentas, como por exemplo o Evernote e o Google Keep. Eu utilizo para ser a minha agenda o Google Keep, tá certo? Eu considero uma ferramenta acessível, fácil de ser utilizada e eu consigo organizar com facilidade. Então você vai escolher aí a ferramenta aonde você pretende preencher a sua agenda. É claro que também não precisa ser necessariamente um aparelho tecnológico para você poder organizar as suas tarefas, para poder ser a sua agenda. Tá? Você pode utilizar um caderno físico, você pode utilizar de fato uma agenda física mesmo, e um lápis ou uma caneta para você poder escrever. Isso fica a seu critério. Só que o mais importante é que você compreenda que ali é a sua agenda, ali é o seu espaço. Então, no caso do bloco de notas, se você for utilizar um bloco de notas, crie uma nota para poder ser a sua agenda. No caso da planilha, crie uma planilha específica só para ser sua agenda. Não junte essa agenda com outros projetos que você tem, outras planilhas ou outros blocos de notas, né, outras notas ou outros documentos, tá? Então vamos lá. Agora que você escolheu o local para poder ser a sua agenda, temos que fazer a captação. O que seria essa captação? A captação é você reunir ali, nesse seu espaço, né, que você escolheu onde você vai escrever, você reunir todas as tarefas que você tem para fazer no dia seguinte. Então, se você está preenchendo a sua agenda na segunda-feira, você está se organizando para a terça-feira, tá certo? Se você está na terça-feira, você está se organizando para a quarta-feira. E aí, nessa sua agenda, você vai
colocar ali, você vai implementar, né, nessa sua ferramenta ou nesse seu caderno. Você vai fazer o seguinte: você vai lá no seu planejamento da semana, vai no dia específico, no caso que você está organizando é a terça-feira, você vai lá e vai copiar a terça-feira e vai colar no seu bloco de notas, no seu documento ou na sua planilha esse dia específico que você está organizando, tá certo? Agora, se você escreveu, se o seu planejamento é um caderno físico, você vai fazer essas anotações também na sua agenda respectiva a esse dia específico que é a terça-feira, tá ok? E esse é o primeiro passo, você captar. E você, como eu já mencionei, você está utilizando como base o planejamento que você já fez, mais específico, aquele dia específico. Agora a gente vai para um outro passo importante que é a organização. Uma coisa é você captar as informações e copiar e colar ou preencher, né? Se você não fez o planejamento, você pulou essa etapa e você simplesmente ali escreveu. Agora chegou o momento de você organizar essas informações da sua agenda. Ou seja, você vai pegar e vai refletir, o que eu realmente tenho para fazer na terça-feira? Talvez, realmente, o que você planejou, no dia que você fez o seu planejamento, o que você planejou realmente está protegido, ou seja, não teve alterações, não teve modificações, não teve novos compromissos naquele respectivo dia. Então você pode utilizar. Mas às vezes há alterações em relação ao dia. Então você vai fazer as modificações necessárias. Então, por exemplo, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã era para me preencher um relatório, mas surgiu um outro compromisso que eu vou ter que colocar no lugar e preencher outro relatório vai ter que ficar para mais tarde ou eu vou ter que colocar para um outro dia específico, tá ok? Então é muito importante você fazer isso. E sem sombra de dúvida, um dos motivos também de você ter que fazer uma agenda, você preencher sua agenda, é justamente pelo fato de que essas alterações são muito comuns de acontecer, gente. São muito comuns de acontecer porque novas tarefas tendem a surgir, novos compromissos tendem a surgir, certo? Então, assim, não tem como controlar tudo o que acontece, certo? Então, é justamente por isso que você precisa ter uma agenda. Porque o planejamento por si só, ele não dá conta sozinho. E, de novo, eu repito aquela frase clássica: nenhuma agenda sobrevive ao campo de batalha. Então, vamos lá. Agora que você escreveu, agora que você anotou na sua agenda e você organizou, obviamente essa organização você vai organizar em uma ordem de importância, tá ok? O que é importante deve ser feito primeiro. Peraí, pessoal, só um minuto. Então você vai pegar essas informações que você anotou na sua agenda e você vai organizar elas em uma ordem de importância.
Essa ordem de importância, ela se baseia muito no que você valoriza, ou seja, nas metas que você tem para atingir, nos seus objetivos, no seu propósito de vida e o que você busca realmente para a sua carreira e para a sua vida pessoal também, tá ok? É importante também você respeitar a regra dos 30 minutos, ou seja, se você gasta 2 horas para você, né, você tem essa estimativa de que você gasta 2 horas para poder realizar uma tarefa, coloca 2 horas e meia. Por quê? Para que você não fique ansioso entre um compromisso e outro, porque imprevistos acontecem. Então talvez você vai gastar mais de 2 horas para realizar aquela tarefa e aquele compromisso, tá ok? Então você vai ficar mais calmo, mais tranquilo do que colocar um compromisso logo após o outro e às vezes um compromisso tende a atrasar e aí acaba ficando um pouco para o outro horário da outra tarefa, do outro projeto. Então, use a regra dos 30 minutos e coloque aí 30 minutinhos entre uma tarefa e outra. Mesmo que você saiba que vai gastar talvez menos tempo, tá ok? Então, você captou, você organizou, a gente já tem um lugar ideal para você fazer sua agenda. Agora é o momento em que no dia seguinte você vai executar a sua agenda de fato, tá certo? Então você vai, acordou pela manhã, você já abre a sua agenda e já olha. Muitas vezes é bem provável que quando você for acordar de manhã, é bem provável que você já saiba o que você vai fazer, tá? Inclusive muitas das tarefas que você anotou, elas ainda vão estar frescas no seu cérebro e aí você já vai se lembrar, olha, 7 horas da manhã eu tenho isso, 8 horas eu tenho isso, então você já vai se lembrar o que é para fazer. É claro que às vezes a gente esquece, né, se for muita quantidade de tarefa que você tem para fazer no seu dia, mas aí é só você olhar a sua agenda e você se guiar sobre o que é para fazer. E, gente, como eu mencionei, imprevistos, em relação a você seguir sua agenda, imprevistos acontecem. E aí vai caber a você realmente tomar a decisão sobre quais compromissos você vai, de fato, priorizar naquele momento da sua vida, tá ok? E aí você vai executando realmente, de fato, a sua agenda e fazendo o que é possível. Outro aspecto importante da agenda é você anotar na sua agenda os recados. O que seria isso? Dentro da sua agenda, né, dentro do seu bloco de notas, você vai colocar um espaço ali e você vai escrever recados, 2 pontos. O que seria esses recados, né? Muitas vezes as pessoas elas vão te telefonar, querendo marcar um evento, um compromisso, um projeto, e aí elas vão marcar uma data, um horário, e o que é esse projeto, o que é essa tarefa, o que é esse compromisso. E o que você faz? Ao invés de você guardar no seu cérebro, você guardar na sua mente, onde você pode esquecer e por aí vai, você pega e você escreve isso na sua agenda. Então, por exemplo, a pessoa te telefona, olha, vai acontecer um casamento dia 16 de julho, dia 16 de julho, às 18 horas. Aí você pega e anota isso na sua agenda para você não esquecer. Ou a pessoa te telefona sobre uma reunião que vai acontecer no dia 15 de agosto, às 9 horas da manhã. Uma agenda, né, uma reunião com a equipe de marketing. Você pega e você anota isso na sua agenda. Vai ter um evento na escola do seu filho. Tem um dia, tem um horário específico, você anota na sua agenda. Então, isso não só com compromissos, não só com tarefas, não só com projetos, mas você também pode anotar ideias que estão surgindo à mente, ou uma tarefa simples que você tem para fazer, como por exemplo, lavar o carro, que te veio à mente naquele momento, mas você não pode lavar o carro naquele momento porque você está realizando outra tarefa, e você pega e você anota. Quando você anota, você fica mais tranquilo, tanto porque você escreveu, né, aquela tarefa, então você não precisa se preocupar de ter que ficar lembrando, e também
Porque já que você anotou que tem que fazer aquela tarefa ou que vai para aquele compromisso, realmente depois é só você checar a sua agenda e se você tiver algum horário ali disponível, você pega e você executa aquela tarefa, aquele projeto ou vai naquele compromisso. E isso é de fundamental importância. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Desejo que você tenha gostado e eu vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.